andares ir eu sigo, tudo que o Senhor disser repito, já não vivo eu, sou inteiramente teu. Se não for do teu querer eu nego, cada plano em tuas mãos entrego, já não vivo eu, sou inteiramente teu e nada vai me afastar. Estou seguro em tuas mãos, Jesus, que eu não sou de mais ninguém. O teu amor me alcançou, devolveu o meu valor. Eu volto a dizer, sou teu, e pra sempre assim serei. Andares e eu sigo, tudo que o Senhor disser repito, já não vivo eu, sou inteiramente teu. Se não for o teu querer eu nego, cada plano em tuas mãos entrego, já não vivo eu, sou inteiramente teu e nada vai me afastar. Estou seguro em tuas mãos, Jesus, sou de mais ninguém. O teu amor me alcançou e devolveu o meu valor. Eu volto a dizer, sou teu, e pra sempre assim serei. Não sou de mais ninguém. O teu amor me alcançou e devolveu o meu valor. Eu volto a dizer, sou teu, e pra sempre assim já não vivo eu, sou inteiramente teu. Olá, estamos juntos mais uma vez para um Família e Fé. Agora formatando ali o YouTube, né? Ainda não tinha mexido com essa questão do YouTube ali, mas nós abrimos um canal, estamos formatando e vendo alguns detalhes. Um dos detalhes é que nós descobrimos que quando se abre um YouTube precisa de pessoas inscritas ali no canal. Então, se você puder, se ainda não fez, agradeço os que já fizeram, mas se você puder se inscrever no canal do YouTube, é PR Ivan Fidelis, né? O canal do YouTube, PR Ivan Fidelis, tem esse mesmo logo ali no YouTube da Família e Fé, e nós vamos tratar no YouTube de temas especificamente de famílias. É este o propósito, tratar de família, tratar de sexualidade, tratar de princípios, de valores em família, conceitos e filosofia, que é o nosso tema de hoje aqui, né? Então, se você puder, vá até o YouTube quando, né, no momento oportuno, e faça a sua inscrição ali no canal, porque isso nos ajuda bastante. Antes, quando eu observava as pessoas fazendo este pedido pela internet, achava um pouco estranho, porque não conhecia a necessidade de fazer a inscrição no canal. Agora eu já conheço qual é a necessidade de se inscrever no canal do YouTube. É porque existem alguns ícones, inclusive de transmissão, de qualidade de imagem, que se não tiver um determinado número de inscritos, nós não conseguimos abrir mais espaço, nós não conseguimos fazer as transmissões com melhor qualidade como nós gostaríamos de fazer, né? Então nós precisamos de um número de inscritos para, à medida que vai aumentando este número, eles vão liberando mais sinal, liberando mais espaço, nós vamos podendo acoplar equipamentos que nos dão mais qualidade de transmissão. E é essa a nossa intenção, que nós tenhamos qualidade de transmissão para que você fique atento, para que você acompanhe os temas que são de fortalecimento, de crescimento, esses temas de fortalecimento da família, de fortalecimento pessoal,
de fortalecimento na sua estrutura de fé, no seu conhecimento enquanto ser humano, enquanto indivíduo no relacionamento social, familiar, no seu trabalho, em todas as questões da vida. Então, é este o nosso propósito, que todos nós, enquanto seres humanos, tenhamos o conhecimento de si mesmo para tomarmos as melhores decisões e assim vivermos em paz, em felicidade, em harmonia, para que possamos ter as melhores escolhas diante da vida, diante daquilo que a vida tem nos oferecido. O tema de hoje: princípios e valores em família, conceitos e filosofia. Vocês já sabem que nós, neste momento, queremos ter uma interação com você, e para que haja essa interação, você pode aí fazer os seus comentários, fazer as suas colocações, para que não seja um monólogo, para que de fato seja um diálogo, e nesse diálogo a Ivone está aqui ao lado, acompanhando, né, cada detalhe, acompanhando aí o que vocês comentam, para que a gente possa interagir juntos. É um tema bastante relevante, bastante interessante, e nós buscamos esta compreensão do que significa princípios e valores em família, o que acontece com esse tema dentro da perspectiva dos conceitos e da filosofia. Nós temos que entender, em primeiro lugar, que filosofia, a própria expressão da palavra filosofia, né, filo quer dizer aquele que ama de maneira comum, aquele que ama de maneira fraternal, e sofia, que também é um termo grego, quer dizer sabedoria. Então, filosofia, como é traduzido para nós, filosofia é o amor ao conhecimento, o amor ao saber, a busca do conhecimento. E dentro da filosofia é que nós temos a interpretação dos conceitos, a interpretação dos princípios, a interpretação dos valores, sejam eles pessoais, sejam sociais, sejam no relacionamento com a família, seja como for esta expressão dos princípios e valores, sejam eclesiásticos, sejam cristãos ou não, todas as pessoas, e por aqui, né, que nós devemos começar a pensar, todas as pessoas têm princípios e valores. Quando alguém se levanta e fala, olha, eu conheço uma pessoa que não tem princípio nenhum, conheço uma pessoa que não tem valor nenhum, ele não conserva os valores de integridade. Na verdade, o que nós estamos fazendo uma análise, e uma análise de juízo quando isto é feito, quando estas colocações são feitas, está se expressando uma análise de juízo sobre alguém que tem um princípio e valor diferente do meu, diferente daquilo que eu acredito, diferente da minha interpretação da vida, diferente da regra de fé e prática, diferente do modelo e o estilo de vida que eu adotei para viver. Então, na essência, não existem pessoas sem princípios e sem valores. Todas as pessoas, qualquer ser humano, tem princípios e valores. Agora, esses princípios e valores, eles podem contribuir ou não com o bem social. Eles podem contribuir ou não com o bem familiar. Eles podem contribuir ou não para o benefício individual. Então, é nesse aspecto que nós temos que analisar, que nós temos que tomar cuidado. E dentro do próprio aspecto familiar, e nós sabemos disso na prática, e quanto maiores são as famílias, mais isto pode ser observado, que pessoas
que integram a mesma família têm princípios e valores diferentes, mesmo dentro da própria família, mesmo sendo filho do mesmo pai e da mesma mãe, mesmo sendo criado dentro da mesma estrutura familiar, né, as pessoas vão desenvolvendo princípios e valores diferentes uns dos outros, mesmo dentro do mesmo conceito. Por que que acontece isso? Isso acontece devido à interpretação que se faz da vida. Isto se faz, né, esta interpretação e a influência que traz para mim, dentro da interpretação que eu faço da vida, é que vai conceituar, dentro da minha filosofia, quais são os meus princípios e os meus valores. Né? E nós sabemos disso. Todas as pessoas têm princípios e valores e todas as pessoas têm dificuldades relacionais a partir desses princípios e desses valores. Né? E aí também nós começamos a compreender melhor o que acontece dentro da estrutura da família. Por que dos conflitos? Por que das diferenças? Por que das dificuldades de ajuste dentro da família quando estes conceitos da interpretação filosófica são diferentes entre princípios e valores? E mesmo que dentro da família só exista o casal, também haverão diferenças entre princípios e valores, porque a família de origem tem o desenvolvimento de uma cultura diferenciada, uma interpretação de vida diferenciada, um modelo de vida diferenciado. Né? Então, como eu já disse para vocês, alguns de vocês entraram aí depois da abertura inicial, então vamos interagir dentro desse princípio, dentro desse conceito, para que nós possamos ter um bom diálogo, e a Ivone está aqui atenta, né, para esse diálogo também, né, e vai cumprimentar vocês, né, também. Olá, como que vocês estão? Que bom que vocês estão aqui conosco. Como o pastor disse, não nos deixe sozinhos, fale conosco. Estou aqui atenta, né? Para o comentário, pergunta, nada vai ficar sem resposta. Então, fale conosco. Ivone e eu, por exemplo, quando nós nos conhecemos e começamos a nos conhecer, né, porque são dois estágios, assim como diz a Bíblia através da espiritualidade, né, falando da espiritualidade, o texto de Oséias capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos a conhecer ao Senhor. Na relação humana isso não é diferente. Com os seres humanos, né, também nós nos conhecemos e prosseguimos em nos conhecer mutuamente durante o período do relacionamento de amizade, durante o período de namoro, o período de noivado. Cada período oferece um nível de conhecimento diferenciado, e nesse conhecimento e reconhecimento é que os casais vão se ajustando, vão se interpretando para ver a possibilidade de constituir uma família ou não. E mesmo quando existem essas afinidades que vão levar ao matrimônio, que vão levar ao casamento, e eles se casam, como Ivone e eu nos casamos, e estamos aí há 28 anos juntos, né, que vamos completar esse ano, mas já há 30 anos dentro deste relacionamento entre namoro, noivado e o casamento, já há 30 anos, então nós estamos 30 anos nos descobrindo e continuamos a nos conhecer e a nos descobrir e nos reconhecer todos os dias. Porque o relacionamento humano é assim. E quando nós achamos que já conhecemos tudo, daí vem um outro problema. O passar do tempo modifica o pensamento. Ele modifica
modifica alguns princípios, ele modifica alguns valores. E a esperança é que esses princípios e valores modificados tenham sido para melhor, né? É a esperança de todos que esses princípios e valores sejam aprimorados, sejam melhorados a cada momento, porque com o tempo se espera que nós desenvolvemos sabedoria para melhor interpretar a vida e melhor aplicar esta interpretação em nossa vida pessoal e que traga, como eu já disse, benefícios não só pessoal, mas benefícios para a família que eu constituí ou para a família que eu estou fazendo parte. Mas mesmo depois de 30 anos de casamento, né, nós continuamos nos conhecendo, continuamos nos reconhecendo, né, e continuamos nos ajustando nessas novidades. E por que que isso acontece? Né? Duas pessoas, quando se conhecem e começam a se relacionar, o que vai acontecer ali dentro da estrutura da família? A Ivone vem de uma família, né, que tem a sua cultura familiar, tem os seus princípios, tem os seus valores. Eu venho de outra família que também tem a sua cultura familiar, tem outros princípios e outros valores. Quando nós nos conhecemos a partir de um local comum entre as duas famílias e entre nós dois. Nós dois, naquele momento, né, já éramos cristãos e compartilhávamos da mesma igreja, né, que naquele tempo era a Igreja do Evangelho Quadrangular em Poços de Caldas. Então a Ivone, né, frequentava ali a igreja, era membro da igreja, né, e eu estava na época fazendo a faculdade de letras em Mogi das Cruzes, São Paulo, na Zona Leste de São Paulo, mas aos finais de semana ia para a casa dos meus pais, que eram em Poços de Caldas, e ia na igreja aos finais de semana. Então, nos encontramos num ambiente comum entre as duas famílias e entre nós dois. Então, isto já deve, né, trazer um ponto de afinidade, mas não quer dizer que não vai haver conflitos, que não vai haver diferenças, porque naquele momento também a interpretação da vida para Ivone, dentro da sua estrutura familiar, né, e a minha vida, né, naquilo que eu estava vivendo naquele momento, eram questões distintas, eram questões muito diferentes, mas partimos de um ponto em comum. É muito importante que as pessoas comecem, a partir de um ponto em comum, observar as suas afinidades. Eu costumo dizer assim, eu sempre falo isso, os opostos se atraem, que é o ditado popular, os opostos se atraem, mas o que eu falo é, dificilmente eles vão permanecer juntos. Tudo que é oposto atrai porque é diferente. O que é diferente atrai, e nem tudo atrai porque é belo. A feiura também atrai. Nós, quando você vê uma coisa muito bonita, chamativa, chama atenção demais, aquilo te atrai. Mas quando você vê algo que é horrível, arrepilante, aquilo também te atrai. Né? Mesmo que depois vai haver uma repulsa, mas num primeiro momento te atrai. Né? Então, o que nós precisamos compreender? Que relacionamentos, seja de vínculos matrimoniais, seja de vínculos amorosos com fim matrimonial, ou seja, de vínculo social, de amizade, de relacionamento comum do dia a dia, ele parte do ponto das afinidades. As pessoas têm que se observarem a partir do ponto de afinidade. E aí nós vamos ampliar um pouco o conceito que se trata tanto no meio cristão,
acerca do jugo desigual. Jugo desigual não se trata de pessoas apenas de fé diferente, de denominações diferentes, de interpretação eclesiástica e religiosa diferente. Jugo desigual trata de pessoas que têm objetivos de vida diferentes, que têm interpretação de vida diferente, que têm alvos diferentes na vida. Isto tem que ser observado e resolvido antes do casamento. Porque casamento é um tema que nós vamos tratar em outro momento, de maneira mais específica, mas casamento é uma aliança vitalícia. Ele não é um contrato para ser rompido. Casamento é uma aliança vitalícia perante Deus. Porque foi Ele mesmo quem criou a instituição do casamento. Casamento é a instituição divina. Então as pessoas, hoje, infelizmente, nós observamos uma banalização desse relacionamento, uma banalização do casamento, o que não era para acontecer. Mas por quê? Porque as pessoas estão perdendo o conceito da restauração, o conceito da observação, o conceito do empenho, da dedicação, do cuidado, do zelo. Isto tem sido perdido dentro das perspectivas de relacionamento entre as pessoas, e não só na esfera do matrimônio. As pessoas estão extremamente ególatras e narcisistas. Ególatras enquanto adoradores de si mesmos e narcisistas que vai no mesmo campo. Tem uma música de Chico Buarque de Holanda que fala que Narciso acha feio tudo que não é espelho. E é uma verdade. Chico Buarque foi muito feliz quando ele colocou essa frase, que Narciso acha feio tudo que não é espelho. Aquilo que não for igual a ele, aquilo que não for idêntico a ele, aquilo que não corresponde à sua interpretação de beleza não serve. Aquilo que não corresponde à sua interpretação de vida, não consegue conviver com ele. E se nós formos observar desta maneira o relacionamento humano, ninguém vai se relacionar com ninguém. Você já ouviu alguém falar que se separou por incompatibilidade de gênio? Se separou por incompatibilidade. Não existe ser humano compatível. O problema do casamento, o problema do relacionamento humano é colocar dois pecadores para conviver juntos. Duas pessoas que interpretam a vida de maneira diferente, que vão ter que ajustar os seus princípios e os seus valores. Então não existem pessoas compatíveis, existem pessoas dispostas a conviver com as diferenças do outro e buscar nessas diferenças aprimoramento em si mesmo. É isso que nós temos que ter em mente em primeiro lugar. O André está perguntando aqui, essa banalização do casamento é localizada no Brasil ou é um fenômeno mundial? A banalização do casamento é um fenômeno mundial e não é atual. Ele é um fenômeno mundial e já é um conceito antigo. Na Bíblia nós encontramos, por exemplo, as cidades de Sodoma e Gomorra, e depois, mais próximo a nós vamos ter ali a cidade de Corinto, que as pessoas não tinham nem ideia do que de fato fosse uma relação matrimonial. É por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 7, ele tem que explicar o que significa casamento e firmar as regras dentro dos princípios e valores da fé cristã, baseadas na interpretação da revelação do próprio Deus. Então, a banalização do relacionamento, a banalização do relacionamento humano, quando ele é afastado de Deus, durante toda a história da humanidade, quando nós observamos a filosofia e a antropologia, quando nós observamos a historicidade humana,
nós percebemos que durante toda a história da humanidade, todas as vezes que o ser humano se afastou dos princípios e valores divinos, eles passaram a explorar a si mesmo. Um explorando o outro, um tirando vantagem do outro, um utilizando o outro como fonte de prazer, né? E isto vai acontecer também na relação matrimonial, né? Nas relações amorosas. As relações amorosas, elas passam a ter uma descompreensão do amor, em que a pessoa não entende que o amor, ele é doação, é empenho, é dedicação, é zelo, é cuidado. Ele vai observar o amor enquanto o amor a si mesmo, e que o outro tem que satisfazer as suas vontades porque ele ama a si mesmo, né? Então, essa dificuldade de interpretação, quando ele se afastou dos valores divinos, ele vai trazendo uma banalização da vida, uma banalização do próprio corpo, uma banalização dos conceitos e os princípios e valores, como eu já disse, não existe ninguém que não tenha princípios e valores, mas o que acontece é que esses princípios e valores, eles vão perdendo a divindade do seu conceito. E quando eles se afastam da divindade, o ser humano tem a tendência de se corromper e de se usurpar dentro da sua própria interpretação. Ele vai usar a si mesmo até se esgotar, né? É isso que vai acontecer na prática. Maju, no casamento há muita falta de renúncia. Infelizmente, né, quando há falta de renúncia no casamento, as pessoas vão tendo dificuldade, né, de relacionamento, dificuldade de diálogo, e a ausência do diálogo e do bom relacionamento é que vai trazendo afastamento ao casal, afastamento às pessoas que convivem dentro do mesmo lar. Então as pessoas vão se afastando de casa, né? Dentro da própria casa, eles vão se afastando, os filhos vão se afastando dos pais, os pais vão se afastando dos filhos, o casal vai se afastando um do outro por falta de diálogo, falta de atenção, falta de relacionamento. Este é um problema sério que nós estamos vivendo com a dificuldade do mundo eletrônico. O mundo eletrônico, ele individualizou a família. E nessa individualização, em que cada um, como diz uma música moderna que já tem algum tempo, já tem aí acho que um pouco mais de 10 anos, em que a música falava cada um no seu quadrado, né? E de fato, né, a música que falava, né, pela janela do carro, pela janela do quarto, pela tela, pela janela, quem é ela, eu vejo tudo enquadrado, né? A música estava já fazendo uma crítica 10, 15 anos atrás, em que nós estávamos formatando a nossa mente para ver tudo de maneira retangular, através da janela de um quarto, através da janela de um carro, através da tela de uma TV, hoje através da tela de um celular, da tela de um tablet, da tela de um eletrônico, é tudo nesse formato quadrático, né? E este formato, ele trouxe uma caverna eletrônica, trazendo à tona, dentro da filosofia, aí o mito de Platão, onde as pessoas fizeram um processo inverso. Elas estavam livres do lado de fora, mas quiseram voltar para dentro das suas cavernas eletrônicas. E hoje, os tablets, os celulares, os iPhones, os iPads, os iPins da vida, né? Hoje, todos esses AIs que existem na vida, aí, eles são cavernas eletrônicas. E são cavernas, né, tão bem montadas que até o diálogo ficou um tanto quanto tupiniquim, né? O diálogo,
ele, assim como nas cavernas da antropologia, os homens das cavernas registravam as suas internalidades através de desenhos na caverna, hoje, da mesma forma, os emojis também são os desenhos das cavernas modernas, das cavernas eletrônicas. As pessoas não escrevem mais que elas estão felizes, ela coloca uma carinha sorrindo. As pessoas não escrevem mais que estão em oração por alguém, ela coloca uma mãozinha que está orando pela pessoa. E aí nós temos um problema também, porque o ícone apresentado depende da interpretação de quem recebe. Mesmo, né, na moldura escrita, a moldura escrita não tem entonação, e a entonação também vai influenciar na interpretação. Então, o diálogo ele é um conjunto que não pode perder a sua perspectiva de essência. Um diálogo ele tem que ter um olhar, ele tem que ter observação do movimento muscular, ele tem que ver o movimento dos lábios, o movimento da face, o movimento dos olhos, a expressão as expressões dos olhos, as expressões da face, a expressão corporal, a linguagem corporal é extremamente importante. Vocês já perceberam que agora que as pessoas estão usando máscara, parece que nós ficamos mais surdos? Máscara promove surdez, né? Por quê? Porque nós não ouvimos apenas com os ouvidos, nós ouvimos interpretando o movimento do lábio, o movimento da face, né, as afeições, e quando isso foi bloqueado por uma máscara, nós começamos a ter dificuldade de interpretação, né? Então, estas máscaras também acontecem dentro do lar. Dentro do lar, as pessoas vão criando as suas máscaras e vão bloqueando a interpretação que o outro deveria fazer melhor a respeito daquela pessoa amada que convive no mesmo espaço, para que todos pudessem interagir da melhor forma. Mas quanto mais máscaras eu coloco, mais bloqueio eu coloco na interpretação do outro, né, e naquilo que eu recebo também. Irmã Ju, penso que para crescer na compatibilidade tenho que começar a gostar do que não usava, que não era de minha preferência. Aí nós temos que tomar cuidado com um detalhe, irmã Jô, né? Nós, naquilo que não nos fere, nos princípios, nos valores e na ética, nós podemos nos acomodar, né, com algumas questões, né? Agora, existem princípios, valores, conceitos, né, e ética filosófica que devem, né, ser preservados. Eu não posso me anular a todo tempo dentro de um relacionamento, porque se eu me anulo, eu deixo de ser eu. Eu tenho que ter uma personalidade, eu tenho que ter uma expressão de caráter, eu tenho que ter uma interpretação pessoal da vida, então eu tenho coisas que eu não gosto, eu não vou me adaptar, né? E se eu forçar para me adaptar àquela situação, aquilo vai me ofender, aquilo vai magoar, aquilo vai trazer marcas profundas que às vezes fica mais difícil tratar das marcas que aquela imposição está causando a mim do que eu tratar do assunto em si. As pessoas se acomodam e se ajustam em temas, né, mais superficiais, mais irrelevantes, como, por exemplo, o pastor Bullion, uma ideia que ele passa dentro do seu relacionamento, do seu casamento, mas ele passa essa ideia porque era algo que não era tão importante para ele, não era essencial para ele, era algo que ele poderia se ajustar como ele se ajustou, quando ele fala que ele odiava Mamão, né? Mas a esposa dele amava Mamão.
né? E ele aprendeu a comer mamão para agradar a esposa. Agora, mamão é algo, né, que não ofende os princípios e valores de fé. Mamão é algo que não ofende o meu caráter, a minha integridade. Quando as escolhas começam a afetar os princípios e valores de fé e começam a afetar a minha integridade pessoal, aí eu não posso abrir mão. Existem princípios e valores que são inegociáveis. É por isso que, para o mundo cristão, quem fixa os princípios, valores e os conceitos filosóficos é Deus, é a divindade, é o ser perfeito que está além de nós. Não existe ser humano que possa definir o que é pecado e o que não é pecado. Por quê? Porque todo ser humano é falho e tudo que o ser humano faz é passível de erro, né? Em toda a esfera, né, da interpretação humana, aquilo que o ser humano colocou à mão, alguma coisa saiu errado, deu errado. Como, por exemplo, né, a lei de Deus foi apresentada ao mundo através de Moisés. Mas mesmo assim, Moisés cometeu um erro muito grande com relação à lei, que só foi corrigido em Jesus, quando ele oficializou a carta de divórcio. E Jesus falou que aquilo não veio de Deus e ele colocou a carta de divórcio por causa da dureza do coração dos homens. Então Moisés errou quando ele autorizou a carta do divórcio. Mas foi corrigido, né, somente em Jesus. Quantos milhares de anos, né, as pessoas se aproveitaram daquele erro para banalizar a instituição do casamento. Então, tudo que tem o dedo humano é passível de erros, né? Mesmo quando a pessoa tem um relacionamento íntimo com Deus. Como diz a Bíblia, Moisés falava com Deus, né, diretamente. E mesmo assim, isso não foi suficiente para impedir que ele não cometesse um erro em relação à estrutura do casamento, sendo o casamento uma instituição sagrada e divina. Então, todos os nossos conceitos, parâmetros, princípios e valores vêm de Deus enquanto perfeição. Agora, a interpretação que eu vou fazer dele depende do conhecimento adquirido. Eu tenho duas colocações aqui. Irmã Ju, casei-me com um nordestino e eu sou do sul. Olha que diferença. Nós dois tivemos que nos ajustar. E tem uma... De leste a oeste, de norte a sul, né, mano? Essas adaptações são difíceis, né? São culturas muito diferentes, culturas muito distantes, não só geograficamente, entre o sul e o nordeste, mas são culturas que se distanciam pela própria imigração, né? A partir da alimentação até com relação à postura e à interpretação da vida. É muito diferente. E quanto maiores forem as diferenças, maiores dificuldades e mais tempo o casal vai demorar para ter nesse ajuste. Irmão André, pastor, quando se tem certeza que o casal é incompatível? A incompatibilidade dentro do casal é usado como desculpa para a separação? Como fica essa situação? Como fica a situação da incompatibilidade? Como eu já disse, nenhum casal, nenhuma pessoa é compatível à outra, né? As pessoas são diferentes, interpretam a vida diferente. Agora, quando essa incompatibilidade, né, não tem ajuste, quando ela não é ajustável, daí nós temos que trazer uma outra questão. O porquê que ela não é ajustável. Jesus explica o porquê que a incompatibilidade não é ajustável. E Jesus fala que a incompatibilidade não é ajustável por causa da dureza do coração do homem. Quando as pessoas leem o texto de Mateus 19, onde Jesus está falando a respeito da questão do divórcio,
Jesus, ele não está dando um álibi para o divórcio. Não é isso que Jesus está fazendo. A relação sexual ilícita não é motivo para o divórcio, né? Apesar de haver um consenso ali, mas não é o motivo para divórcio. O motivo para divórcio é a falta de perdão, de arrependimento pela dureza do coração. Porque se o coração for maleável, houver perdão e arrependimento, né, conversão, não há motivo para separação, mesmo em caso de relações sexuais ilícitas. Quando o casal se perdoa, então, dentro da relação sexual ilícita, quando há arrependimento, a conversão, a mudança de postura de vida, né, o casal se entende, né, um se arrepende, o outro perdoa e os dois se entendem. Agora, quando existe uma dureza de coração em qualquer assunto, seja sexual ou não, quando existe a dureza do coração é que vai haver incompatibilidade, né? E essa incompatibilidade pela dureza do coração é que vai fazer com que o convívio fique impossível. Então, o motivo da separação nunca vai ser a incompatibilidade, ele vai ser a dureza do coração. A pessoa não se permite ao diálogo, ela não se permite compreender o outro, ela não se permite crescer em conhecimento, ela não busca ajuda, ela não busca uma interpretação melhor daquilo que está acontecendo, e a separação vai ser inevitável quando acontece isso. Irmão Marcos e a Priscila, no relacionamento familiar, pastor, a renúncia de si mesma e sempre pensando no outro, é um princípio familiar ou não? A renúncia de si mesmo, sempre pensando no outro, isto deve ser observado, como eu já disse aqui, dentro da preservação dos princípios e valores e do ajuste entre o casal, né? E não só do casal. Eu falo assim, das pessoas que convivem dentro da mesma família, né? Dentro do mesmo lar. Não só entre o casal, mas também com relação aos pais, com os filhos, às mães, aos filhos, né? Com as pessoas que convivem dentro do mesmo lar e fazem parte da mesma família. O diálogo, os ajustes, as concessões, elas devem ser feitas. Agora, nós que somos cristãos, nós temos princípios e valores eternos, princípios e valores bíblicos. É por isso que a Bíblia, em Efésios, capítulo 5, quando vai falar a respeito do relacionamento conjugal, e do relacionamento familiar, mesmo com os filhos, ali entrando no capítulo 6, o que a palavra de Deus nos diz é: sujeitai-vos uns aos outros. Sujeitar uns aos outros significa o quê? Conceder, aceitar a opinião do outro, muitas vezes abrir mão daquilo que eu quero em favor do outro. Eu não posso fazer isso sempre, mas eu não posso ser rígido todas as vezes. Né? Então eu tenho que me sujeitar ao outro, mas como que eu vou fazer essa sujeição? O próprio texto, ele continua explicando: sujeitai-vos uns aos outros no temor a Cristo. Então a divindade passa a ser o parâmetro. Aquilo que ofende os meus princípios e valores de fé, aquilo que ofende os meus princípios e valores da interpretação da divindade, esse eu não posso abrir mão, né? Então, eu tenho que tomar cuidado com esta questão de ser taxativo, que em tudo eu tenho que ceder, em tudo eu tenho que abrir mão. Isto não é saudável para o relacionamento, não promove santificação e não promove crescimento em nenhuma das duas partes do casal, né? Então, nós temos que ter limites e um bom diálogo, e muitas vezes temos que ter um mediador nesse diálogo, né, que é o conselheiro
bíblico, o psicólogo, né, o que vai trazer, né, um direcionamento nesta mediação do diálogo do casal, quando o casal ou a família, né, os filhos envolvidos, não tem um diálogo saudável. Então, o mediador vai buscar com que eles, vai promover com que eles tenham entendimento daquele tema específico que precisa ser tratado, né? Mas as pessoas têm que buscar também, né, este aconselhamento, têm que buscar esta compreensão. A irmã Jo pergunta: quando uma esposa é maltratada pelo marido, seria motivo de divórcio? Quando a pessoa é maltratada pelo marido, né? Existem muitos casos que não é só uma questão de maltrato, é uma questão que até de crime. Existem casos, né, de violência doméstica, e a violência, ela não é só física. Muitas vezes uma violência verbal, ela é mais profunda e vai trazer mais traumas do que uma violência física. Então, a pessoa que vive em constante violência, ela precisa primeiro avaliar o porquê que ela se permite estar dentro daquela condição. Infelizmente, tem pessoas que foram tão oprimidas e cerceadas nas suas escolhas, que elas vivem dentro do seu relacionamento, dentro do seu casamento, e até alguns filhos, eles vivem em estado de escravidão, porque eles perderam a autoestima, eles perderam a esperança, eles perderam a perspectiva de que são pessoas que têm o seu valor, capazes de autossuficiência, e como eles perderam essa percepção, eles se submetem à escravidão do convívio com o marido, e às vezes os filhos se submetem à escravidão do convívio do lar, porque a autoridade paterna ou materna foi feita de tal forma, com tanta imposição, que o filho ou a filha perdeu a autoestima, perdeu a sua capacidade de observar em si mesmo que ela é uma pessoa capaz de produção, não é? Então, quando a violência chega nesse nível, muitas vezes a pessoa ela não tem nem coragem e nem força para reagir. Ela perde totalmente a sua identidade. Ela perde a sua identidade como pessoa, ela perde a sua identidade como relacionamento social, né? Ela perde muitas vezes até a sua identidade profissional. Quantas pessoas qualificadas pararam de trabalhar por causa de violência dentro do lar e perderam inclusive a sua identidade profissional, né? Então nós temos que avaliar muito bem as situações, né? Em casos onde não há consenso e a dureza do coração, né, não permite o arrependimento e a conversão, a separação é necessária. Sempre, né, que houver esta dureza de coração e que a pessoa, né, pela violência, esteja sendo aviltada, né, nos seus princípios, nos seus valores, na sua ética, na sua moral, né? Então, quando não há arrependimento, quando não há conversão, quando não há mudança de postura, né, o divórcio, a separação é inevitável. Mas antes, né, este casal, esta pessoa, ela tem que buscar ajuda, ela tem que buscar orientação, e ela tem que seguir a orientação e colocar em prática, né? É por isso que nós fazemos aconselhamento de família, aconselhamentos de casal, é por isso que nós damos orientações bíblicas, cristãs, porque é sempre para levar à harmonia, à felicidade e ao equilíbrio do lar, né? Quando a pessoa coloca em prática os princípios e valores eternos, divinos. Irmã Rosinha, o que dizer do casamento onde cada um mora em sua própria casa?
onde cada um mora na sua própria casa, não é casamento, né? Então, já começamos daí desta questão. Né? Existem, e não só pessoas que moram em casas separadas, existem pessoas que na mesma casa mantêm tanto a sua individualidade que moram dentro da mesma casa em quartos separados. Né? Eles não convivem dentro do mesmo quarto, não convivem dentro do mesmo espaço. Usando um termo bíblico que é mal interpretado, né? Mas quando nós usamos na interpretação correta, nós compreendemos melhor. Uma pessoa que se casa e mora em casas separadas, ou em quartos separados, seja por motivo que for, eu vou dormir no outro quarto porque a Ivone ronca demais. Né? Então, isto, usando uma palavra bíblica, é adultério. Né? Adultério não é só uma questão de vínculo sexual. Adultério é mudar aquilo que é original dentro do propósito de Deus. Adulterar, mudar a forma. Quando uma pessoa se casa e mora em casas separadas, ele está adulterando o casamento, ele está mudando a forma. Quando uma pessoa se casa e começa a dividir as suas finanças, a dividir o seu espaço do lar, a dividir as suas emoções e sentimentos, ele não compartilha com o outro, ele está adulterando. Adultério é um termo muito mais amplo do que essa questão sexual. E envolve também a questão sexual. Né? Por que que a relação fora do casamento é adultério? Ou antes do casamento é adultério? Porque a pessoa que pratica este ato, ele está adulterando a forma do casamento. Né? Então, adultério é a forma que Deus prescreveu. Aquilo que eu faço diferente é adultério. A irmã Marlene está comentando aqui sobre os maus tratos, né? Ela está falando assim, foi o que aconteceu comigo. Não havia diálogo e só confusão e palavras ásperas e só prevalecia a sua vontade. Mas graças a Deus que a irmã Marlene percebeu isso, né? E isso não chegou a atingir a sua autoestima a ponto de destruir nem os seus princípios, nem os seus valores de fé no relacionamento com Deus, e nem atingir a tal ponto da irmã perder a sua identidade profissional, né? E a sua autonomia. Então, a irmã, mantendo a sua fé, a irmã manteve o seu controle emocional, que é de extrema importância, manter o seu controle emocional, e dentro desse controle emocional, a irmã pôde continuar no seu trabalho, ter a sua independência financeira e ter a sua autonomia, né, com relação à própria vida. Ter as rédeas da vida na mão. Isso é extremamente importante, que a pessoa tenha as rédeas da vida na mão. Agora, ela tem que observar, né, os conceitos bíblicos a respeito da sua vida nesta nova perspectiva, neste novo modelo. Porque separação não é exatamente a solução de todos os problemas. Porque ele soluciona alguns problemas. Ele vai solucionar o problema do maus-trato, ele vai solucionar o problema do mau convívio dentro do lar, ele vai solucionar o problema das agressões verbais e físicas, ele vai solucionar alguns problemas, mas ele vai criar outros. Né? Ele vai criar outros porque o divórcio ele é um problema de forma diferente. O próprio divórcio em si, ele já é um problema em si de forma diferente, porque também vai afetar outros princípios e valores de fé. Né? Então, mas em muitos casos, como foi o caso da irmã Marlene, né, é inevitável que isso aconteça, como o próprio Jesus Cristo, né, nosso Senhor Jesus Cristo fala, é inevitável que venham os escândalos, mas ai daquele por quem vier.
né? É inevitável que venham os problemas, mas ai daquele que não se arrepender, que não se converter, né? É inevitável, né? Então nós temos que pontuar e manter os nossos princípios, os nossos valores, né? Por enquanto são esses. Né? Então, irmãos, quando nós tratamos aqui de princípios, valores em família, o primeiro aspecto que nós temos que observar é que princípios e valores em família, família é instituição divina, e os melhores princípios e valores são divinos que devem ser conservados dentro da família para que a família viva bem, para que ela viva em paz, para que ela tenha felicidade, para que ela tenha harmonia e para mesmo nos momentos de adversidade, como nós estamos vivendo, e as adversidades estão aumentando, e as coisas estão apertando, né? As questões financeiras, né, começam a ser prejudicadas, e neste momento em que as finanças começam a ser prejudicadas em família, as dificuldades de relacionamento vão aumentando, é neste momento que deve haver mais compreensão, mais paciência, mais mansidão, mais domínio próprio. É neste momento que o casal deve se dedicar mais ao outro em oração, em empenho, em estar junto. É neste momento em que a família deve se unir. Nas adversidades, a família deve se unir cada vez mais. O marido, né, se unindo com a mulher com o marido, né, o casal com os filhos compreendendo os pais, né, deve haver esta união, porque todos estão no mesmo barco. É aquela história, né? Quando o barco está furado e começa a entrar água, né, quem está no barco tem que ajudar a tirar a água do barco, senão ele vai afundar. Não importa quem fez o furo, a água vai ter que sair do barco. Não importa quem fez o furo. Então tem que haver companheirismo, tem que haver perdão, tem que haver incentivo, tem que haver paciência, tem que haver compreensão, né, para que esses princípios e valores sejam mantidos. Os conceitos e interpretação filosófica da vida, né, isto é extremamente comum que cada um de nós, pelo conhecimento, pela busca, né, pelo modelo de vida que nós temos, né, cada um de nós vamos desenvolvendo, né, interpretações diferentes. Mas princípios e valores dentro da experiência da fé cristã, né, isso não pode ser perdido. Né? Então, se cada um de nós conservarmos estas questões, né, esses princípios e esses valores, nós vamos viver cada vez melhor. E este é o propósito de Deus para você, para a sua família, para a sua vida pessoal, para a sua vida social, para a sua perspectiva de trabalho, para os seus sonhos, para os seus projetos. Né? A perspectiva de Deus é que você viva sempre bem e cada vez melhor. Né? Bom, é isso por hoje, o nosso Família e Fé. Reforçando, né, só o meu pedido a vocês, né, de se inscrever ali no canal do YouTube, PR Ivan Fidelis. Esse vídeo vai para lá também, né, mas nós vamos tratar ali no canal do YouTube de questões específicas de família. Agradeço muito, né, a participação de vocês, agradeço, né, pela vida de vocês, pelo empenho de vocês em buscarem mais conhecimento, mais compreensão da vida, buscarem essa compreensão de Deus, né, para que todos nós possamos viver melhor. Né? Eu vou orar com você agora, para que Deus permaneça conosco, nos abençoe, nos guarde, e a nossa família, dos laços de sangue, a nossa família espiritual, se mantenha na perspectiva da família e fé. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por este momento de reflexão, te agradecemos pelas tuas bênçãos, pelos cuidados. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre todos os que nos acompanharam neste momento, aqueles que irão ver este vídeo posteriormente,
que a tua bênção, o teu poder esteja no lar de cada um deles. Que eles tenham a sua perspectiva de fé, que eles compreendam a sua vontade, que é sempre boa, agradável, perfeita, que eles compreendam a direção do Espírito Santo e estejam sensíveis à tua voz. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja cuidando daqueles que estão em dificuldades financeiras, aqueles que estão com dificuldades na harmonia do lar, aqueles que estão com dificuldades de relacionamento social, conjugal, matrimonial, dificuldades com os filhos, a dificuldade dos filhos com os pais. Pai, também que o Senhor cuide dos jovens, cuide de todos aqueles que estão iniciando a sua vida, que têm os seus sonhos, os seus projetos, que eles sejam realizados pelo seu poder. Pai, que as tuas mãos estejam sobre cada lar, sobre cada família, e que todos recebam das tuas bênçãos, que o Senhor esteja abrindo as janelas dos céus, e que a todo adorador que busca o Senhor em espírito e em verdade, receba do Senhor tudo que o Senhor tem reservado para cada um deles. Nós sabemos que a tua vontade é sempre boa, agradável e perfeita. Que o Senhor esteja abençoando os nossos irmãos que estão com enfermidades de vários motivos diferentes, esteja cuidando de cada um deles, restaurando a saúde pelo teu poder. Colocamos em tuas mãos a vida do irmão Setembrino, pai do Mateus, ali de Santa Mercedes, que o Senhor dê da tua paz e que ele seja cuidado pelo Senhor, assim como tantos outros irmãos e irmãs, tantas pessoas que têm buscado ao Senhor nas suas necessidades, nas suas aflições. Pai, que o Senhor esteja sondando as mentes e os corações e que eles recebam do Senhor todo o amparo, todo o consolo e toda a direção espiritual que eles precisam. Pai, eu te agradeço pela vida de cada um deles. Te agradeço pela paz, te agradeço por sermos uma família de fé. Colocamos nossas vidas em tuas mãos e eu oro em nome de Jesus. Amém. Tenha um bom descanso. Pense no que nós conversamos aqui. Princípios e valores em família vêm do conhecimento, da filosofia e dos conceitos divinos que Deus colocou no seu coração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Ir eu sigo, tudo que o Senhor disser repito, já não vivo eu, sou inteiramente teu, se não for do teu querer eu nego, cada plano em tuas mãos entrego, já não vivo eu, sou inteiramente teu e nada vai me afastar, estou seguro em tuas mãos, Jesus. Eu não sou de mais ninguém. O teu amor me alcançou, devolveu o meu valor. Eu volto a dizer, sou teu e pra sempre assim serei. Mandares e eu sigo, tudo que o Senhor disser repito, já não vivo eu, sou inteiramente teu, se não for o teu querer eu nego, cada plano em tuas mãos entrego, já não vivo eu, sou inteiramente teu, e nada vai me afastar, estou seguro em tuas mãos, Jesus. Sou de mais ninguém, o teu amor me alcançou, me devolveu o meu valor, eu volto a dizer, sou teu, e pra sempre assim serei.
pra dizer: sou teu.